Porque é muita coisa dentro de uma coisa só. Ó, sonhar sufocamento na garganta, certo? Sonhar com feitiço, certo? Sapo, cobras, corpos sendo arrastados. Então tem que ter uns detalhezinhos para a gente pegar o fio da meada do sonho. Geralmente todo sonho com sufocamento é sufocamento. E todo demônio que ataca a garganta da pessoa ataca o relacionamento. Agora esse sufocamento, se for alguém sufocando ou você sufocando sozinho, vai mudar, né? Vai mudar. Sonhar com feitiço já está de cara. Estão fazendo feitiço para você. Sapos e cobras está ligado a demônios. De brutalidade e covardia. Corpo sendo arrastado no chão está ligado à desesperança. Então, mas tem que contar assim, o que foi que aconteceu, né? Como foi, aonde, de que forma? Eu fico sempre sufocada, pastor. E tem uma mulher sempre fazendo feitiço, cobras e sapos, comida podre. Pronto. Ela não sufoca seu pescoço não, né? O sufoco, já está, a interpretação do sufoco é fácil. É sufoco na vida. Alguém sufocando você, aí tem que ver quem é que estava sufocando. Então, a sua vida é sufocada. Cadê? Ela sempre sonha com uma mulher fazendo feitiço. Então o sonho está avisando que tem uma mulher fazendo feitiço para você. Cobras e sapos, comidas podres. Comida podre está ligada à situação podre, azeda. Então você deve ter problemas de relacionamento sério. Mas esses problemas de relacionamento sério estão ligados a feitiços que estão fazendo para você. Existem 3 tipos de feitiço. Veja aí no nosso canal, 3 tipos de feitiço. Minha própria mãe, pastor, me deseja o mal. Sempre joga praga em mim. Olha, tá vendo, gente? Então, isso tudo lhe traz problemas de convívio muito grande. Você tem que fazer um voto, um pacto, o chamado promessa, para se escapar disso aí. Praga de mãe é a pior coisa que existe na vida. Mas Deus livra, porque Deus é maior do que sua mãe. Deus é maior do que seu pai. Eu nunca fiz nada a ela, pastor. Minha mãe, sendo que eu gosto dela e ela me odeia. Alguns motivos porque a mãe ou o pai odeia. Exemplo, às vezes a mãe odeia, não estou falando sua mãe, estou falando outras mães. Vai me acompanhando, tá? Aí vamos chegar esse sonho aí mostra que você é vítima de macumba, feitiço e praga, lascou. Você tem que reagir. A sua vida de convívio com outra pessoa deve ser muito ruim. Você é casada, é solteira? Existem alguns motivos para uma mãe odiar a filha. Às vezes a filha é ruim e a mãe não odeia. Às vezes o filho é ruim, marginal, drogado e a mãe não odeia. E às vezes o filho é bom e a mãe odeia. Então, vamos, a partir desse sonho, falar alguns motivos porque a mãe odeia a pessoa. Primeiro, toda mãe que foi espraguejada, espragueja. Ela foi espraguejada e tem demônio. Ou seja, não estou dizendo que é sua mãe, não. Estou falando para todo mundo agora, tá? Aí, me ajuda, pastor. O que eu posso fazer? Um voto. Sou solteira, mãe solo de 3 crianças, desempregada. Me ajude. Quem está destruindo seus relacionamentos, mulher, é um demônio que está destruindo. Você é vítima de praga de mãe e macumba. Os caras estão roubando tua sorte. Espera aí que eu vou te dizer aqui, tá? Mas glória a Deus que você tem 3 crianças, tá? Você tem 3 crianças, glória a Deus. Mas esses 3 relacionamentos, seu foi destruído por praga e demônio. Aí você, por mais que você faça de bonzinha, se você passar mel, o cara diz que odeia mel. E tem gente que passa pimenta, o cara diz eu amo pimenta. Vítima de praga de mãe, Joilson de Assis, olha aí. Como vencer praga de mãe. Então, primeiro motivo da mãe espraguejar a filha, ou ter raiva da filha, é porque ela foi espraguejada e ela foi invocada a demônio. Segundo, isso aí, esses exemplos que eu estou contando para você, eu convivi com muitos, tá? Segundo,
Porque uma mãe odeia a filha? Porque a filha parece com o pai. Filha parece com o pai. E ela não gosta do pai. Entendeu? Terceiro motivo da mãe espraguejar e perseguir a filha. Filha de adultério. Ou filho. Ou seja, a mulher deu uma puladinha fora e aí teve um filho e ela passa a odiar esse filho porque foi um treco-treco que ela teve por fora. Entendeu? Quarto motivo. Macumba. Feitiço. A mãe é feiticeira e usa os filhos como fonte de energia. Então ela entrega. Isso existia desde a época do passado, quando as pessoas entregavam seus filhos para Baal. As mães tinham filho e colocavam nos braços do Deus pegando fogo. E o filho assava. Elas ofereciam os filhos para o diabo. Então tem mães que oferecem filhos para o diabo. Quinto, louca. Aí a loucura, né? Louca. Loucura. Então, mais ou menos são esses 5, né, motivos, porque às vezes a filha é ruim e a mãe ama. Às vezes os filhos é ruim e a mãe ama. Vai para o presídio, a mãe vai atrás. Então, tem esses motivos aí, esses motivos se subdividem, tá? E eu já acompanhei todos eles. Quem é vítima de praga de mãe, ele não prospera. Vive correndo atrás de uma bola na ladeira. Parece que tudo que faz está errado. E nada dá certo. Principalmente com homem ou com mulher. Parece que o cara é despimbado e a mulher é costurada. E os cabas desistem do dia para a noite. A solução para a praga de mãe. Solução para a praga de mãe tem várias, né? Solução. Voto. Solução. Voto. Ter filho. Você já tem 3, né? Ter filho. Ter filho, voto, homem. Homem tira, tá? Homem tira. Um mascote. Pedir perdão pela mãe, mesmo morta. Perdão pela mãe. Batismo pela mãe. Voto no aniversário. Eu estou falando para você, jogando as cartas no ar, tá? Voto no aniversário. A oração de Jabez. Jabez foi amaldiçoado pela mãe, Jabez se ferrou. Mas depois ele encontrou com Deus, a oração de Jabez. Jabez era um grande homem, mas não saía do lugar. Jabez vivia lascado. A mãe jogou uma praga nele e disse que a vida dele ia ser só dores. Então tudo que Jabez fazia só era dores. E aí o voto, ele tem que ser bem feito. Aí o voto quebra a praga da mãe. Ter cuidado. Quem é espraguejado, espragueja. Espragueja. Isso foi uma coisa que quando eu descobri, eu disse, meu Deus. Quem tem problema de praga, espragueja. Quando você estiver brigando com suas filhas ou filhos, cuidado, para não fazer a mesma coisa. Porque na hora da raiva, miséria, condenado, a língua. A língua. Então tem esses rituais aí que é feito. A praga de mãe é a pior coisa que tem, é pior do que pacto, né? Porque é dona. A mãe e o pai é territorial. Você sabia que o ser humano pode ser territorial? Então não tem os anjos territoriais chamados guardiões? Então os pais são guardiões, são territoriais. Então quem sofreu praga de mãe, tenha cuidado na hora da raiva. E se soltar alguma praga que sai sem a pessoa querer, você tem que dar 7 tapas na boca
para quebrar essa palavra, dizendo 7 palavras ao contrário. Se você falou triste, você tem que falar alegre 7 vezes. Entendeu? Eu estou toda me tremendo, pastor. Tudo que você tem sofrido na vida, minha filha, é um espírito que se aproveita dessa praga da mãe. Mas ele não vai se aproveitar mais, porque você vai ser liberta. E você vai gozar e viver o melhor desta vida. Então vamos dizer que alguém, na hora da raiva, fale triste. Então, essa pessoa tem que dizer alegre. 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 7 vezes. Agora dá tapa de verdade, viu? Não a tapinha. Não. Aí, essa energia é cancelada. Tá? E fazer um voto. Os antigos chamavam de promessa. Tá? Para que isso não passe para os seus filhos, tem que ter cuidado. Porque a mãe que persegue a filha, ela também perseguirá uma neta ou neto. Isso é notório. Notório. Eu te falo isso com a experiência de Deus e a experiência de 30 anos que eu trabalho com libertação. Tá? Então, a mãe que persegue a filha vai perseguir o neto. Aí como é que persegue? Esse neto é gordo. Esse neto é magro. Esse neto é feio. Esse neto é horrível. Então tem que ter cuidado com isso. Se ela jogou praga em você, ela pode jogar nos netos também. Então, se liberte. Jesus Cristo te oferece libertação. Aí, outra coisa, não fique com raiva dela. Mas os espíritos se aproveitam das palavras dela. É como se ela desse ordem para os demônios te atacar. Então, ninguém consegue ser feliz com um demônio na cola. Pega tudo. Então você tem que fechar a alma. Se a mãe for morta, então você tem que pedir perdão por ela, se batizando por ela, orando por ela. Se a mãe for viva, é mais fácil. Tá? Veja aí como quebrar a praga de mãe e pai, Joilson de Assis. O pai também tem força. Não é só a mãe. Mas a mãe tem mais um pouquinho, tá? Se ela é viva, e tem como você dar presentes. Se um dia ela disser uma praga contra você, você diz ao contrário. Se ela disser você é suja, você diz eu sou limpa. Você é isso, você diz eu sou aquilo. Não é para brigar. Se você for brigar, vai perder. É para você contradizer as palavras de neutralidade. Não acreditar. Tudo que você tem passado na vida, de ruim, talvez você seja muito forte, maravilhosa, é resultado dessa praga, tá? E ela se fortalece a cada dia. Então temos que fazer um voto, um tipo de um ritual para se livrar disso. E pedir perdão por ela. Os demônios anotam tudo. Certamente anotou o que ela falou de você. Tá? A minha mãe, pastor, é viva. Ela mexe com bruxaria, me espragueja. É verdade, eu já tentei me aproximar, mas só que ela vive em cemitério, tentando me derrubar. Rapaz, virou inimiga mesmo, ó. Meu Deus. Ela vive no cemitério procurando coisas para derrubar você, vive no feitiço. Rapaz, eu não sei como é que você está vivo. Agora, não deixe os seus filhos, suas filhas ter contato muito com ela, não. Porque o contato com ela gera perigo. Fazer um voto, tá? É o voto da aliança bendita. Veja aí, voto da aliança bendita. Tente se libertar, tá? Deus é maior do que sua mãe. Deus é maior do que sua mãe. Deus é maior do que o seu pai. Tem mães bons, pais bons, mães boas, e tem mãe ruim também. A mãe tem poder, mas Deus tem maior. É verdade. Você tem que fazer... Eu vou fazer amanhã uma escala de 10 passos para você vencer as pragas da mãe, tá? Tem aí 7 passos para quebrar maldição, mas eu vou fazer específico. Mas tem um outro vídeo que é como vencer praga de mãe e pai, Joilson de Assis. Dá uma olhada, tá? Estuda o caso. Graças a Deus que você teve filho. Graças a Deus isso mostra que você é forte. Porque muitas mulheres não conseguiram nem ter filho, nem ter homem, nem ter nada. Eu acho que é uma tristeza para qualquer mulher ou qualquer homem passar por essa vida
sem ter o prazer de ser mãe, sem ter o prazer de ser mulher, sem ter o prazer de ser homem, marido, entendeu? Se a gente vê este mundo, a gente tem que ter alguns prazeres e satisfações na vida. A gente não veio aqui só sofrer. Agora veja aí que esse é inédito. São os 5 maiores motivos para uma mãe perseguir a filha, né? Viu aí? Quem vai anotar, gente? 5 motivos porque uma mãe persegue a filha. Cadê os motivos? Deixa eu voltar aqui. Cadê os motivos? Ter cuidado, porque quem espragueja é espraguejado. Cadê? Um homem bom tira. Solução. Aí tem a solução, não, mas eu quero saber os motivos. Primeiro motivo, né? Cadê o primeiro motivo? Primeiro motivo da mãe espraguejar a filha. Não é que ela é ruim, que tem filha que é horrível e a mãe não espragueja. É porque tem mães, a gente tem que admitir que tem mães que tem problema com demônios. E o demônio catuca a língua dela, o âmago, e ela joga praga. Então o primeiro motivo é quando a mãe tem envolvimento ou tem demônio na vida. Tem que admitir que a mãe pode ter demônios, né? Não, todo mundo tem demônio, menos minha mãe. Então tem mãe que é jogada ao demônio, é oferecida, oferece os filhos, oferece o marido. Então, o primeiro motivo é esse. Aí o segundo motivo, a filha parece com o pai. Tem mulher que tem bronca com o homem, parece que nasceu para viver só. Então tem mulher que tem bronca com o marido, que se ela casar com o Papa, ela tem raiva do Papa. Então, você destruiu minha vida, você não sei o que lá, minha vida, então fique só, né? Mas tem mulher que tem bronca com o homem mesmo. Isso desde pequena. Então, às vezes, a mulher ela é casada com o homem é ruim ou é bom, ou adulterou, ou quengou, alguma coisa assim. Aí ela fica com ódio do homem. Aí ela odeia o homem e odeia o filho ou a filha que parece com o homem. Aí ela persegue. Porque às vezes a filha parece com o pai. O terceiro motivo da mãe perseguir, o terceiro motivo para a mãe perseguir é uma escapadinha. Às vezes a mãe dá uma pimbadinha fora, aí engravida e fica na dúvida se é do marido ou se é do urso, e aí nasce o guri com a cara do urso. Aí ela passa a odiar o urso, e aí odeia a filha, o filho, porque se parece com o urso. Entendeu? Já acompanhei uma mulher, ela branquinha, né? Casada com um coronel branco também. Aí nasceu uma menina parecida com indiana. Ela era toda indiana. Podia ser questão de DNA. Mas a perseguição dessa mãe contra essa filha denunciava ela. Ela perseguia a filha de todo jeito. E parecia que tem um problema na família dela. O filho era deficiente da perna, a outra filha era deficiente mental, e só esta filha era normal. E ela chamava a caixa da doença. Então, os 3 filhos que ela tinha, todas já tinham problema. Eu acompanhei e convivi durante 20 anos. Quem salvou essa moreninha aí foi um velho. O velho veio, tirou ela de casa e salvou. A mãe dizia, é a caixa da doença. É a caixa da doença. Ela perseguia a moreninha, linda, a coisa mais linda do mundo, que ela parecia uma indiana. Cabelo fininho, nariz bem apontadinho, toda como fosse da Índia. Mas a mãe perseguia. A mãe queria que ela fosse doente. Ela tinha 2 filhos, um era deficiente do pé, puxava um pé, o outro era deficiente mental, ela tinha um retardo. Mas era muito legal. E essa outra não tinha nada, ela passou a ter, ficou cansada, né? E quando a gente passava na casa dela, ela dizia, fulano, é a caixa, mas era tão linda, eu tinha na época 15 anos, eu disse, ô menina linda, ela tinha 20 anos, mais uns 19, essa coisa linda, né? Mas aí a mãe, quando falava dela, só botava ela para baixo, essa vai morrer logo, essa daí, eita, essa daí é a caixa da doença, olha. Aí até eu dizia, mamãe, por que dona fulana diz que a filha é caixa de doença? Aí a mamãe dizia, não, porque ela tem birra com ela, Graças a Deus apareceu um velho
Ela com 19 anos casou com um velho de quase 60. Foi. Saiu de casa, graças a Deus, ficou boa da asma, ficou boa de tudo. E o primeiro filho era doente, né, de nascença na perna, e outra era doença, assim, ela tinha um probleminha mental. E essa outra era normal. Era demônio mesmo, ela perseguia, ela queria ter os 3 filhos deficientes. Vai te lascar, rapaz. Olha, muito ódio. Mas só que depois de eu velho, eu disse, oxê, fulano é branco, cicrano é branco, os 2 primeiros filhos é branco e a terceira filha é moreninha. Você pegou? Porque ela tinha tanto ódio dela. Entendeu? Aí então tem essa parte aí, né? Não estou falando sua mãe não, tá? Estou falando algumas mães que eu acompanhei. Aí, o terceiro motivo é macumba e feitiço. Às vezes a mãe é macumbada, ou ela oferece feitiço para a filha, para ela ser feliz. Ela literalmente dá a filha para ela ser feliz no lugar da filha. Muito feitiço, muito feitiçada, os demônios fazem a cabeça dela, ela dá até o céu. E o 5º lugar é loucura. Temos que admitir que alguém da nossa família possa ser doida, inclusive a mãe. Tem mãe doida. Toda mãe tem problema, porque todo ser humano tem. Tá entendendo? Então assim, mas tem mãe louca também, né? Tem mãe doida. Então, às vezes tem uma mãe que é meio louca. Não é para enfrentar elas. Elas têm os problemas delas. É para você se livrar do mal, né? Esses 5 motivos, gente, já acompanhei todos eles várias vezes, nem uma só não. Várias vezes. Então a gente vê e fica calado. Eu vi esse caso, eu digo, oxê, por que ela persegue tanta moreninha? Por quê? Olha. E também já houve ao contrário. Os filhos, tudo normal, um diferente, e a mãe gostava só do diferente. O urso. Ela gostava do urso. Entendeu como é a coisa? Aí tem também mães que oferecem, ou irmãos, já acompanhei vários casos, que oferecem filhos para o diabo. Então o diabo gera raiva. Isso é desde a época de Davi, de outros profetas, as mães ofereciam os filhos para o diabo. Para Baal Peor, o nome, Baal Peor. Então assim, o filho é que tem que escapar. Então esses 5 motivos aí dá uma pregação muito grande. Porque esses 5 motivos seriam os 5 motivos porque uma mãe persegue um filho que saiu de dentro do seu ventre. Se você pegar todos os casos vão se encaixar dentro desses 5 aí. Não é ruindade nem bondade, porque uma mãe de verdade ama até o filho cagado. O filho pode cagar na mão dela, ela ama. O filho pode ser o que for, traficante, ruim, mas a mãe ama. Mãe é mãe. Mas quando uma mãe vem perseguir um filho, algum motivo tem. E esses motivos são os mais fortes. Interessante demais, né? É muito interessante. Ok? Tem alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta? Isso é uma bomba, tá? Bomba, la bomba. Bomba e bombi bomba. Tum, tum, pam, 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 porque isso detona a vida da pessoa. Detona. Ok? Alcione? Oi. Olha o seu zap, eu estou dando uma ordem para você, tá? Então eu peço a Deus que todas as pessoas que têm problema desse tipo escape. Agora tenha cuidado para você não ser igual a ela, tá? O problema é que às vezes a gente critica uma pessoa e se torna igual a ela. Isso também eu já acompanhei vários casos. Um dos casos, a mulher chegou, pastor, eu odeio minha mãe. Aí eu disse, tudo bem. Por que você odeia sua mãe? Porque ela matou meu pai de tanta raiva. Aí ela fazia tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva que o velho bateu a chapuleta. Morreu. Morreu do coração.
Aí eu disse, tá certo. Aí o tempo passou, essa mulher arrumou um homem e ela se comportou igual a mãe. Ela fazia tanta raiva, tanta humilhação, tanta raiva. Só que, graças a Deus, esse cara não morreu não. Esse cara mandou ela se lasqueba. Que é uma palavra grega que diz até logo. Graças a Deus, né? Ela vive só. E tudo indica que morrerá só, né? Mas ela repetiu a mesma coisa. Eu digo, oxe, fulana falava da mãe que fazia tanta raiva que o pai morreu. Qualquer coisa era motivo de briga. Um peido, qualquer coisa. Desgraçado, miserável. E a filha do mesmo jeito. A filha, meu amigo, só se ela se der bem com outra mulher. Mas com homem ela não dá, não. Por quê? Porque se o cara encostar nela, não presta, é safado, é cachorro, não presta, sem vergonha, vai acabar se relacionando de outra forma. Então, assim, quando está ligado à praga, a pessoa tem que se policiar. Que eu digo isso para você, a carne aprende. Então fale com sua língua, fale com sua boca, fale com você. Minha língua, sim. Não vai ser igual a minha mãe não, tá? Assim, nessa parte não, tá? Sim. Se ajeite, viu, minha língua? Tá bom. Se você não se ajeitar, eu dou uma mordida em você. Ai. Então aí você conversa com sua língua. E na hora da raiva, pode até que o cara escapa palavrão, alguma coisa, mas não amaldiçoe. O que é a diferença do palavrão para amaldiçoar? Um palavrão, merda. Todo mundo fala merda e todo mundo fala porra. Até aqueles crentes que falam, eu não falo porra. Ai, que porra! Tropecei. Então, e as pragas? As pragas é quando você deseja o mal. Tem gente que joga palavrão, mas não amaldiçoa. Existe uma diferençazinha entre alguns palavrão e algumas pragas. A diferença é que a praga determina. E o palavrão não. O palavrão é exclamação. Então, assim, dos males, o menor, né? Então, assim, o jogador de praga, ele é aprendido a jogar praga. Então, ele joga praga até cagando. Isso é uma miséria, tem que cagar. Ô, merda dura. Isso é uma porcaria. É um costume. E, às vezes, se a pessoa não policiar, a pessoa repassa esse costume. Deus perdeu a paciência com o jogador de praga e matou tudinho. Foi. Mas não é bom xingar. Não é bom xingar, não. Existe entre o real e o ideal. O ideal seria que a gente não cagasse, nem mijasse e nem soltasse pum. Mas existe o real. O real é quando o cabelo leva uma topada, o cara diz, eita porra! Diz mesmo. Por quê? Porque doeu. Até os pastores falam isso. Eu não falho, Deus me livre de eu falhar. Se um pastor levar uma topada, ele não diz eita porra, não. Diz não, porque é pastor. Diz não, que não pode dizer, velho. Já viu o pastor falando palavrão? Não pode falhar. Aqueles pastores poderosos, se eles danar o cotovelo na parede, eles não dizem nada. Eles fazem glória a Deus. Diz não. Existe o real e o ideal e o real. O ideal seria que a gente fosse exatamente certinho, corretinho, tintinho, tatinho, tiritinho, parapinho. Mas o real não é isso. O real, assim, ninguém vai se entregar a ser jogador de palavrão, essas coisas, não. E tem palavrão que é praga, né? Mas a praga é pior. A praga é pior. A praga é desgraça, miséria, você vai ser isso, sua peste, vai chorar lágrima de sangue, desgraçada. Isso é praga, porque você está desejando que ela chore. Aí me diga uma coisa, espiritualmente falando, um eita pô ou uma praga dessa, quem que pesa mais? O cara levar uma topada e eita pô. Ou o cara dizer que a pessoa vai chorar lágrima de sangue, vai morrer, vai se lascar. Então, essa parte é muito importante. Eu vou te dizer, isso faz parte do inconsciente. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus escreverá no nosso coração a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele escreve no nosso coração.
Então assim, ter cuidado, né? Ter cuidado, policiar, para que a pessoa não seja igual àquela pessoa que nós reclama. Né? Entendeu como é a coisa? Eu já vi muitos pastores falar, eita pô, nem por isso eles perderam o meu conceito, não. Eles são humanos. Parece que tem gente que nem caga, nem mija, nem solta pum, nem tem feofó. Que nem carrapato. Carrapato não tem feofó, não. Carrapato tem feofó, não. Ele faz tudo pela boca. Ele caga e come pela boca, o carrapato. Ele não tem feofó. Por isso que ele infecciona as pessoas. Porque antes dele comer, ele caga, aí o sangue puxa. Aí ele puxa novo sangue. Aí esse sangue, quando ele puxa, é as fezes dele com urina, com bactéria, com tudo. Tá bem falado? Olha, que o Espírito Santo de Deus esteja com você. No caso dessa menina, ela é forte. Ela é forte. Por que ela é forte? Então, assim, a questão é deixar ela se encontrar com Jesus. Quando ela virar uma cristã, uma serva de Deus, ela vai ser uma... Quantas pessoas que viviam no feitiço, que viraram servos de Deus e mudaram, né? Afaste suas filhas dela, porque do jeito que ela perseguiu você, ela vai perseguir. No trato com suas filhas, já que você teve 3 filhas, graças a Deus, são 3 prêmios, 3 maravilhas, não faça a mesma coisa. Trate um igual a outra. Às vezes um pai e uma mãe tratam um filho desigual porque o filho é ruim. Às vezes também alienação parental. Às vezes a mãe não quer dar espaço para o pai não quer dar espaço para a mãe, aí começa essa briga danada, aí tudo bem, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. Porém, assim, tente tratar seus filhos com equidade, equilíbrio. Você é uma anja, um anjo territorial. Então, do jeito que tem aqueles anjos que são responsáveis para guardar um território, como Miguel é um anjo territorial. Você é um Miguel da sua vida. Você tem que proteger seus filhos, educar seus filhos e dar o melhor para eles até chegar à idade de 18, não, até o dia de você ir para a cova. Mãe é mãe e pai é pai até o dia que for para a cova. Agora os filhos hoje com 10 anos já quer fazer as coisas, então cada um se vire, né? Essa parte aí, temos que nos policiar em tudo. Não podemos nos proteger, né? Demais. E também, né? Não podemos liberar demais. Tá bem explicado? Veja aí no nosso canal como escapar de praga de mãe e pai. Joilson de Assis. Olha o título.